Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar a segunda parte da aula aí sobre lentes e o olho humano, certo? Então, para a gente definir aí o esquema geométrico de uma lente, toda lente ela tem uma distância focal, que é essa distância do centro da lente até o foco, certo? E também tem uma distância do centro de curvatura, beleza? O centro de curvatura é como se eu pegasse uma esfera, certo? E tirasse uma casquinha dela aqui, e essa casquinha fosse a minha lente, beleza? Então, o que seria esse centro de curvatura? Seria aqui, ó, beleza? Então, a gente tem essa relação aí, beleza? Então, toda lente ela tem que ter esses caracteres: centro de curvatura, um foco para um lado, uma distância focal para o outro, para aquele mesmo lado, né? Um foco e uma distância focal para o outro lado, e um centro de curvatura. Tá, Ronaldo, por que você está falando isso? Porque agora, nos estudos de lentes, quando elas são formadas, a gente vai ter aí diferentes posições da imagem conforme o objeto que a gente está analisando. Por exemplo, você pôr um objeto aqui, o que vai formar do outro lado, certo? Se você colocar o objeto em cima do foco aqui, o que vai formar do outro lado na lente, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, aulas, lentes. Beleza? Então, seguindo ainda. Então, vou trocar a página aqui. Então, aqui eu tenho várias situações do que está acontecendo. Bom, na primeira delas aqui, então o que acontece aí? A posição do objeto sobre o ponto é 2 vezes o foco. Então, quer dizer, o foco está aqui, o objeto ele está nesse lugar de A1 aqui, ó, onde tem laranja. O que vai acontecer nessa condição? Então, eu vou ter uma imagem. Vou pôr aqui no canto, viu, pessoal? Imagem real, certo? Imagem invertida e menor que o objeto. Tudo bem? Nessa primeira condição. Então, lembre, se o objeto estiver antes do foco 2 vezes, a imagem vai ser real, invertida e menor, certo? Tá, vamos para a segunda condição aqui então. Se a imagem ela estiver sobre o ponto principal, certo? Sobre o centro de curvatura aqui. O que vai acontecer? Então, a imagem se encontra centro de curvatura, certo? Não, tá antes do centro de curvatura, né? Então, o que vai acontecer aí na minha situação? Bom, eu vou ter uma imagem real, eu vou conseguir ver a imagem. Toda vez que for mencionado que a imagem é real, é que você consegue ver a imagem sendo formada, beleza? Eu vou ter também uma imagem invertida, e a imagem ela vai ser maior. Não, a imagem vai ser do mesmo tamanho, igual, né?
a imagem vai ser do mesmo tamanho, igual, certo? Então a gente sempre analisa se a imagem ela é real, se ela é invertida ou não, né? E se ela é maior, menor ou igual. No caso aqui ela está sendo igual. Beleza? Tudo bem? Terceiro caso. Vou colocar aqui. Bom, a imagem então ela se encontra em cima do anteparo, certo? E aí, vamos ver como é que vai funcionar aqui. Qual que é o resultado que eu tenho? Essa linha está batendo aqui, está batendo aqui. Então a imagem ela continua sendo real, eu vou ver a imagem do outro lado. Ela continua sendo invertida. E o tamanho agora é maior. Beleza? A gente vai aqui agora para os outros dois casos. Certo? Bom, se a imagem ela tiver bem próxima do foco, certo? Como está a situação aqui, ó, eu estou trazendo ela bem próxima do foco. O que vai acontecer aqui? A imagem não é formada, então imagem não formada, né? Formada, o que mais? E aí você não consegue ter as relações, se ela é invertida, se ela é real, se ela é virtual, porque se não forma imagem, você não consegue ter essas informações sobre ela. Bom, seguindo ainda, eu tenho aqui também o último caso, se a imagem ela tiver entre o foco e o centro da lente, beleza? Então a imagem aqui vai ser virtual, ou você consegue ver ela? Não. Por que que não consegue ver ela? Porque ela vai se formar no infinito. Existem técnicas para você achar essa imagem, porém, muita gente não sabe como que funciona, beleza? Seguindo ainda, a imagem ela é virtual, ela é igual e na mesma posição, né? Do objeto. Então, o que quer dizer isso daí? Então, a imagem, você tem ela aqui, ó, certo? Ó, beleza? Ela passou pela lente, mas aonde ela está sendo formada? Atrás dela. Então, você vai ter uma imagem maior. É estranho a gente pensar numa condição dessa, porém, é como ocorre, beleza? Então, você vai criar uma imagem que ela deveria ser formada do outro lado da lente. E ela não é formada, ela é formada antes naquele mesmo lado. E por último aí, uma lente divergente. Bom, para uma lente divergente, como que isso funciona? Ó, as lentes divergentes são capazes de formar apenas um tipo de imagem, pois qualquer que seja a posição do corpo diante a uma lente divergente, sua imagem sempre será virtual
certo? Direita e menor. Direita que a gente fala, gente, é na mesma posição. Do objeto. Beleza? Então essas são as condições. Então vamos lá. Primeira imagem. Ela se encontra aí. Certo? Duas vezes o foco. Do outro lado, como é que ela gerou? Uma imagem menor, invertida e real. Então você consegue ver ela do outro lado. Beleza? Segunda condição. A imagem ela formou aí o objeto com duas vezes o foco. Então eu vou ter do outro lado uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. A gente fala igual, é do mesmo tamanho. E no terceiro caso aí, a posição do objeto ela está entre duas vezes o foco, né? E o foco entre o centro de curvatura e o foco, beleza? Então o que eu vou ter aí nesse caso? Uma imagem real, certo? Maior e invertida, beleza? No caso aqui, a imagem ela tá em cima do foco. Quando eu coloco o objeto ali em cima do foco, como que eu vou ter a imagem? A minha imagem ela não vai ser formada, beleza? Porque a tendência dessa imagem ser formada é lá no infinito, beleza? Se eu utilizar uma condição onde a imagem ela se encontra antes do foco também, como tá aqui, né? Ela tá antes do foco. Se você analisar o foco, tá aqui, né? Foco, foco. Aqui onde está a minha imagem é o B1, viu? O que vai acontecer aqui? Imagem virtual, na mesma posição do objeto, ela se encontra aqui, porém ela é maior. Beleza? Então, tudo isso aqui vem daqui, beleza? E para lentes divergentes, a imagem sempre vai ser virtual, na mesma posição, né? E, no caso, maior. Maior. Pessoal, aqui é menor. Beleza? Aqui é menor. Tranquilo, pessoal? Por que eu estava falando dessas posições aqui, de como que cada lente se comporta? Porque a gente vai chegar num outro ponto que eu acho que é interessante a gente analisar, que vai ser as lentes. Então, não sei se todo mundo consegue ver aqui, mas eu tenho aqui, continuando aí, eu tenho aqui a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Como que é corrigido aí conforme cada lente? Bom, miopia. Vamos lá. Miopia, vocês estão vendo aqui que a pessoa que está sendo visualizada, a imagem dela não forma aqui no ponto certo do olho. O olho, como eu falei na última aula,
ele tem uma linha onde a imagem ela passa. E se a imagem não for formada nesse ponto, quer dizer que algum problema a pessoa tem de visão. Beleza? Então, aqui estão os 3 problemas mais tradicionais. Vamos lá. A miopia. Então, a imagem ela é formada antes de onde ela deveria ser. Beleza? E como que a gente faz para corrigir isso? A gente pega uma lente. Convergente ou divergente, pessoal? E aí? Divergente. E arrasta, certo? Essa imagem que estava sendo antes para o ponto certo. Aí, qual que é a condição aqui? O oftalmologista, o oculista que a gente fala, ele tem que ficar testando, quando ele fica falando lá para... Ah, ficou bom, ficou ruim. A espessura dessa lente aqui, que a gente fala como dioptrias, né? Para ver se ela tá mais próximo, mais no fundo e tudo mais, certo? Então, miopia, lente divergente. Para hipermetropia, o que que acontece? Para hipermetropia é o caso contrário da miopia. Então a imagem ela está formando antes, ela vai passar a formar depois da onde ela tinha que formar, no olho. E aí a gente coloca uma lente para convergir, né, a imagem. Beleza? Então a imagem que estava mais lá no fundo, eu trouxe ela para frente. No caso da miopia, a imagem que estava mais para frente, eu empurrei ela para o fundo do olho, certo? E por último aí o astigmatismo. O astigmatismo é quando você tem uma deformação na imagem que você está vendo. Pode analisar aqui, nessa situação, que a pessoa sendo visualizada, ela se encontra meio torta aqui, ó. Então é colocado uma lente, que a gente fala, que ela é uma bicôncava, certo? E essa bicôncava, ela tende aí a alinhar. Bicôncava não, biconvexa, né? Tende a alinhar aí a sua imagem para ela ficar no formato com o olho. Então, tipo de lente. Convexo côncavo. Beleza, pessoal? Então, simplesmente a gente trabalha com essa condição. Então, para cada tipo de lente, ela está relacionada a um tipo de defeito do olho. Por isso que para cada situação a gente usa um tipo de lente, beleza? Então, muito obrigado e boa semana para vocês aí. Até a próxima aula.